Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais essa aula sobre a falácia da teologia da prosperidade. É um assunto bastante atual nos nossos dias e que tem se infiltrado há muitos anos dentro da nossa igreja. É muito difícil, eu venho percebendo que é muito difícil combater, né? Você ensina na igreja, mas vez ou outra os irmãos são seduzidos pela teologia da prosperidade. E nós estamos aqui, mais uma vez, pelo Departamento de Ensino da nossa igreja, o DENEC, eu, professor Caleb Diniz, e aqui o auxiliar também, professor Kleber Lopes, que eu já deixo aí também a oportunidade para ele saudar e se apresentar. Pai do Senhor, professor Caleb, a paz do Senhor, meus Pai do Senhor. irmãos. É uma bênção poder estar aqui mais uma vez para contribuir com este trabalho e aproveito a oportunidade para agradecer extensivamente ao pastor Reinaldo, que é o diretor do DENEC, e todos os seus pares que ali, juntamente com ele, têm contribuído grandemente para o departamento de ensino da nossa igreja. Exatamente. É sempre um prazer estar aqui e nós nos sentimos muito felizes por essa oportunidade que a igreja nos dá, o pastor Reinaldo, o pastor Martim nos dá para estar aqui também comentando a lição, né, da EBD. É sempre um prazer falar da palavra de Deus. E, irmão Kleber, aqui a gente vai debater esse assunto e sempre a gente vai fazer um paralelo. Então, você, professor da escola dominical, você pode colocar sempre um paralelo. Eu gosto sempre de usar, e se possível também, citando grandes autores da teologia da prosperidade, para você ver as misérias que acontecem nesse meio, né? Se você for hoje na mídia, você vai encontrar e vai perceber que quando você vai ver um grande escândalo, não é sempre, certo? Tem um grande escândalo em alguma igreja, na grande maioria das vezes, é em uma igreja que prega a teologia da prosperidade. Porque geralmente são igrejas que não têm um trabalho é, com um cuidado assim espiritual. É uma teologia muito superficial. Se você só fala em riquezas, prazeres, o que tem de diferente do mundo? A sua carne vai prevalecer. Então as pessoas elas não se aprofundam na sua vida espiritual. E partindo dos líderes dessas igrejas, é onde iniciam, né? É onde se iniciam os escândalos. Então a gente vai sempre comparar a verdade e o engano. E aqui fala assim, ó, a falácia da teologia da prosperidade e um resgate ao verdadeiro evangelho. O tópico um ele vai tratar sobre alguns pilares, algumas princípios que estão presentes na teologia da prosperidade e a gente vai conversar aqui com vocês sobre esses assuntos. A lição ela fala também, ela traz o texto, traz referências que eu acho bem interessantes sobre a carta à Laodiceia, que era um povo rico, era um povo próspero, né? Todos sabem que a água de Laodiceia não era boa e a mensagem de Deus para o anjo da igreja de Laodiceia que ele usava símbolos daquela cidade para mostrar, eles tinham tudo, tinham a roupa, tinham a cidade, era uma metrópole, era rica, mas eram pobre, cego e nu. Eu costumo falar, irmão Kleber, que para você pregar uma heresia, não necessariamente você tem que confrontar diretamente o evangelho. Basta simplesmente você ofuscar. Se você tirar um pouco o brilho do evangelho, isso já é uma heresia. E é isso que a teologia da prosperidade ela traz. Não tem na equação do evangelho, não existe, não há preocupação alguma em fazer você rico financeiramente, em dizer que você não vai ficar doente. Aqui nós acreditamos no Deus que cura, nós acreditamos no Deus que abençoa financeiramente, mas isso não está na essência do Evangelho. Deus ele faz isso, mas antes dele cumprir essas bênçãos, ele é soberano. Então não existe essa regra. Você é crente, essa lógica, né? Você é crente, logo você precisa ter dinheiro. Você é crente, logo você precisa ser saudável. Não existe essa lógica no evangelho. Não existe essa preocupação no evangelho. Então a teologia da prosperidade, ela funciona como um caixa eletrônico. A partir do momento que você vem, você recebe, né? Você tem que dar e para receber.
Se você, assim, não, em momento algum, você vai dar e não receber. E existem ocasiões, irmãos, que a gente vai para uma missão. E nessa missão a gente passa por privações. Não existe essa lógica de dinheiro na mensagem do evangelho. E se você sobe num púlpito para pregar sobre isso de forma de barganha, você está fugindo da mensagem do evangelho. E aqui diz em Apocalipse 3,17, na carta a Laodiceia: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Irmão, isso não é o retrato de muitas igrejas hoje que bebem dessa água, tá certo? Da teologia da prosperidade. Você vê que eles têm uma espiritualidade e um conhecimento teológico muito raso. Não há interesse de uma busca para conhecer mais Jesus. Eu quero Jesus porque eu me interesso por Jesus. Não. Eu vou para o altar, é assim a linguagem, porque lá eu vou receber aquela vitória, aquela bênção. E isso não é bom para a saúde da igreja. E aqui diz assim também: sugiro a você, professor, chegar na sala de aula, você pode iniciar, você pode perguntar para os alunos o que é que ele entende como prosperidade. É uma ótima pergunta e um ótimo início de aula, porque pode ter divergências, né? Ah, prosperidade para mim é isso, é ter casa, carro, entendeu? Dinheiro. E se você tiver tudo isso e não for saudável mentalmente, não tiver uma saúde mental, não é? Se você for uma pessoa oprimida, doente da alma, né? Tudo isso você pode discutir na sala de aula, não é, irmão? Deus, ele é um Deus que cuida, né? Ninguém que conhece a Bíblia vai dizer que Deus não cuida nos mínimos detalhes, tá certo, irmão? Mas o Senhor, imagina só, irmão, Deus, não vou dizer do nada, porque Deus não acha assim. Chega para Jó que tem dinheiro e pronto, eu vou deixar Jó sem nada, porque ele é soberano e ele fez isso. Então não existe essa garantia de que você vai ser uma pessoa rica. Rica como o mundo espera, né? Rica, dono de empresas, não. Mas a paz e o cuidado de Deus sobre nós, isso aí é garantido. E aqui diz assim: quais são os pilares, né? Para já já passar para o irmão Kleber. Tem três pilares, né, que a gente vai falar nesse tópico um. Primeiramente, que gera, que sustenta essa ilusão da teologia da prosperidade. O primeiro é a confissão positiva, irmão. Agora, a confissão positiva ela deu uma enfraquecida, mas isso entrou na nossa igreja há uns 20 anos atrás, se brincar até menos. Essa questão, se você externa, ela se concretiza, não é? Assim, tudo aquilo que eu falar e eu quiser e eu determinar, isso vai acontecer. E o plano de Deus, e cadê a vontade de Deus na sua vida, né? Você precisa saber o seguinte: seja feita, na oração mesmo fala, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela sempre deve prevalecer na nossa vida. Primeiramente, né, o que sustenta a teologia da prosperidade? Confissão positiva. A crença que palavras têm poder de criar ou exigir a realidade de Deus. A segunda, promessas condicionais. Tem promessas, vai lá, bota no caixa, se você colocar dinheiro, você recebe a promessa. Entendeu? Irmão, Jesus, ele é suficiente. Nós já recebemos tudo aquilo que a gente precisava. Eu sei que nós somos pessoas com sonhos, vontades, mas elas precisam estar submetidas à vontade de Deus. Nós recebemos o Senhor e quando você aceitou a Jesus, você disse: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, a vida do crente é aceitar e reconhecer que Jesus é suficiente na nossa vida. E ele nos abençoa. Todos nós temos algo para agradecer que Deus fez em nossas vidas. E para passar, pilar 3 é o quê? A minimização do sofrimento. A mentira de que doenças ou lutas são invariavelmente falta de fé. Eu ouvi uma igreja, que eu não vou citar o nome, não quero citar o nome, mas ela fala que Jó passou por tribulação por causa de erro dele. Não foi um ato soberano de Deus. Então, o sofrimento, irmão, é a dor é algo inerente à vida do cristão. Então a gente sente, eu sou uma pessoa mais madura, o professor Kleber, você, professor, é uma pessoa mais madura, mais preparada, mais resistente, porque você passou por sofrimento. Não dá para ser maduro na fé. Quando você chega para conhecer Jesus, o simples ato de renúncia para servir a Cristo já é um ato doloroso, porque você era viciado
a práticas ruins. Então, o que é que acontece? Se você passa a servir com Jesus, a palavra fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele vai estar o tempo todo contigo, te guiando, te protegendo e te trazendo paz. E aí o projeto dele, se Deus quiser colocar você num palácio, ele põe. Se Deus quiser que você seja um missionário dentro de uma comunidade, de uma favela, você vai. Entendeu? Agora ele vai com você, te cuidando. Isso daí é ato soberano de Deus. E claro, também tem as escolhas do homem, tá certo? Tem nossas escolhas também. Mas o que a gente só quer finalizar aqui essa fala, querem dizer que para não existe essa lógica de que você é crente e você vai ser rico, vai ter um Porsche na sua garagem, morar num condomínio de luxo. Não existe essa lógica. Isso mesmo, irmão Caleb. Eu pego o gancho que o senhor acabou de mencionar e trago uma vez que eu escutei alguém dizer que existem muito mais pessoas que caem na prosperidade do que na adversidade. E é justamente por todos esses erros, sobretudo que a teologia da prosperidade nos traz, né? Esse entendimento de que quem somos nós para determinar ou declarar algo para Deus, né? Para nossa vida, né? Que proceda, que ocorra, que aconteça desta forma. Então, isso tem que ficar muito claro quando nós, professores, formos passar para o aluno, né? E eu gostaria de iniciar, é, ainda com base no primeiro subtópico, né? A confissão positiva, Deuteronômio 28:8. O Senhor ordenará que a bênção seja sobre os seus celeiros e sobre tudo o que as suas mãos realizarem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dará a vocês. Só que aí vem o erro da teologia da prosperidade, né? São falsos pregadores dizendo que o crente tem que ser rico, que não ser rico é não ser filho de Deus, é maldição, é estar em pecado, não ter fé, né? O senhor mencionou aí sobre o exemplo, né, de Jó. E um grande pregador, ele falava de um escritor que distribuiu 600 mil cópias do livro dele. E neste livro dele, ele dizia: se você não é rico, é porque você não é crente verdadeiro. E se você é crente verdadeiro e dizima, que deve ser mesmo, né? Crente verdadeiro e dizimista, nada de ruim pode acontecer com você. Aí veja o perigo da conclusão desse escritor. Ele diz que, ele conclui dizendo que Jó não era dizimista. Porque se Jó fosse dizimista, nem Deus poderia tocar na vida dele. Veja só o perigo que existe nesses grandes escritores, nesses grandes chamados triastas, né? Teólogos, né? Da teoria da teologia da prosperidade, né? Ele traz ensinos errados, ensinos errôneos, né? Há pessoas ricas que são pobres e há pessoas pobres que são ricas, né? Mas ricas da graça de Deus, espiritualmente, de bênçãos celestiais. Então, isso nós temos que passar para o aluno, né? Grande exemplo disso, exemplos de vários personagens bíblicos, dentre eles Asaf. Você vai ler o Salmo 73 ali, você percebe, né, que ele sentiu inveja do ímpio, né? Agora, ele trabalhava tanto, e até o dia que ele descobriu que a verdadeira riqueza dele procedia é, é, das mãos de Deus, vinha do alto, vinha dos céus, né? Então, isso é que nós temos que... Não, e não estava ligado à riqueza material, né? Mas sim espiritual. Então, esse é o grande perigo da teoria, da teologia da prosperidade, né? E essas promessas condicionais, ela também, quem somos nós para condicionar algo a Deus, né? Você pega
como exemplo o próprio Paulo, né? Nós não conseguimos ver nenhum crente com a estatura espiritual de Paulo, né? Você percebe, né, como Paulo encerra a vida dele, né? Não deixou herança para ninguém, não tinha casas, carros. Aliás, não tinha nenhuma capa velha, né? Antes da morte, né? Então, assim, você percebe perfeitamente que a, a prosperidade de Paulo ela advém dos céus, né? O coração dele estava totalmente entregue a Deus, né? Nós vamos ver as maravilhas que Paulo fez e percebemos isso ali em Atos, se a memória não me falha, 19:11, quando a palavra de Deus diz que e, é, e Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Não era Paulo, era Deus. Deus, por intermédio de Paulo, que operava maravilhas extraordinárias. E eu não consigo ver esse nome, maravilhas extraordinárias, em outra passagem atribuída a nenhum apóstolo. Né? Então, assim, é isso que nós precisamos passar e transmitir para os alunos, né, de que a verdadeira prosperidade ela é espiritual, não tem a ver e, sobretudo, não está condicionada a nenhuma ação nossa diante de Deus. Exatamente. Não está condicionado. E tem um texto de Tiago que eu sempre lembro quando eu vejo essas pessoas, é porque realmente, irmão, eu não posso dizer assim, é porque é interpretado como uma falta de fé. Por exemplo, se for da vontade de Deus, assim, por exemplo, eu tenho uma formação, né? Por exemplo, eu tenho uma formação. Irmão, quem garante, né, que a formação que você escolheu vai ser a sua profissão, né? Porque às vezes a sua vida ela dá uma reviravolta. Então, assim, eu vou fazer isso, eu serei isso, não é? Quantos homens de Deus da nossa igreja prestaram concurso para profissões que pagariam muito bem e ele teve que abdicar para a casa missionária, para ser pastor, né? Na nossa igreja tem pessoas assim. Então, o que que acontece? A Bíblia ela mostra mais situações de você abdicar, não é? Sair de uma zona de conforto. Abraão saiu de uma zona de conforto, né? Para algo que ele ainda não conhecia. Então, assim, você vê mais essa questão de você renunciar no Evangelho. Mas agora, a certeza é o cuidado de Deus. Então, o que que acontece? No livro de Tiago, capítulo 4, creio que é o versículo 13 ou 15, 13 ao 15, que diz assim, ó: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. É errado planejar? Não, não é errado planejar. Até no seu trabalho, quando você planeja, não é com certeza que o seu planejamento vai ser cumprido, mas é para você se organizar e isso é bom. Mas aí você tem que dizer o seguinte: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tá certo? Então o que acontece? A nossa vida, ela está sob a vontade de Deus e os interesses de Deus. Até na questão, irmão, ministerial e espiritual. Tem irmãos que acham que pode fazer as missões quando pensam que é fazer a tempo e a fora de tempo, é falar toda hora, mas até para isso precisa da direção de Deus. Até para você ganhar alma, pregar, para você chegar, por exemplo, talvez para um juiz, para uma autoridade, não é de qualquer forma. Então existe o tempo certo, a forma de Deus. Então até para as coisas de Deus precisa da vontade dele, do tempo dele, do momento dele. A gente não pode o tempo todo assim, não, Deus já me entregou, agora eu vou fazer do meu jeito. Não pode ser assim. Tá certo? Então, na vida do cristão, isso, aí a questão da teologia da prosperidade, ela despenca nessa realidade, que não existe essa lógica, tá certo? Por quê? Porque a vontade de Deus é quem prevalece. Eu não posso decidir, confissão positiva, eu vou falar e aí vai acontecer. Eu não posso fazer isso, tá certo? E outra coisa, irmão, quando você foca muito nessas coisas, você foca muito na sua natureza caída.
E aí você fica uma pessoa muito frágil espiritualmente e muito vulnerável, tá certo? Igrejas da prosperidade são igrejas muitas vezes com muita libertinagem. Por quê? Não há interesse. Não há interesse em fidelidade. Não há interesse em que as pessoas sejam santas. Até porque, se você pregar o evangelho de santidade, de renúncia, muitos deixam de ir naquela igreja, que é mais uma empresa do que uma igreja. Então, ela quer fazer números financeiros, ganhar dinheiro. Então, se você começa a pregar contra pecado, contra mensagens contra homossexualismo, pecado, se você for mostrar o evangelho como ele é, essas pessoas param de frequentar essa igreja. Muitos param de frequentar. Então, o que é que eles fazem? Eles ofuscam o evangelho, abandonam o evangelho e prega em cima do seu bem-estar social, da sua ascensão social. Isso é diabólico. Aí aqui, irmão, tem alguns nomes que você pode pesquisar, que é Esek William Kenyon. Um aqui é famoso, que é o segundo, que se você for atrás, for pegar um vídeo dele na internet, você vai ver o movimento espiritual dele como é horrível, que é o Kenneth Reagan, né? Kenneth Reagan, que ele mostra passos para a vitória. E, bom, isso é o evangelho, é o coach, né? O coach, ele dá dicas, passos para você ganhar o sucesso. Isso aí, irmão, metodologias para você ter bênçãos espirituais. Não existe isso. O evangelho ele é prático, ele é simples. Você se arrepende, Deus ele entra na sua vida e aí a sua vida vai de acordo com o plano de Deus. E, irmão, no cenário brasileiro, entrou Confissão Positiva, Projeto G12, tantas coisas, irmão, misturada com a teologia da prosperidade, que fracassou. Muitas igrejas foram murchando, morrendo, no sentido, enchendo de pessoas, mas morrendo espiritualmente. São igrejas que geralmente buscadas pelos artistas, pessoas famosas, porque sabem que lá eles não serão confrontados. Esse é o problema, irmão. É ofuscar o evangelho. Irmão Caleb, o senhor mencionou sobre isso e eu gostaria de trazer como subsídio um escritor, ele é muito conhecido, inclusive já esteve aqui na Consciência Cristã, que é o Paul Washer, né? Ele, em um dos livros dele, ele menciona que, na verdade, ele é conhecido por pregações contra a falsa conversão e cai justamente no que o senhor acabou de mencionar, né? A religião superficial, né? Ele critica duramente a teologia da prosperidade como um evangelho falso que não transforma vidas. Então, assim, é, é basicamente isso aí. É se é que eu posso chamar de conversão, a conversão pela condicional, né? Condicional e condicionado à materialidade, né? A bênção material, aquilo que eu posso receber, né? De Deus, é barganhar com Deus algo para permanecer na igreja ou permanecer crente, como se a bênção fosse de Deus e não nossa, em poder trabalhar para Ele, né? É, sobretudo, não apenas trabalhar, né? Em haver de fato uma conversão espiritual, aquela que vem de dentro para fora, né? Exatamente. Aí, irmão Kleber, vamos falar agora sobre as consequências, né, das bênçãos de Deus, né? A gente vai discutir aqui qual é a visão bíblica, né, da bênção. O que é essa bênção de Deus? Que vai estar tratando aqui no segundo tópico, né? No segundo tópico da lição. Então, o que que acontece? A gente vai ver aquela questão do verdadeiro tesouro. Qual é o verdadeiro tesouro? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, irmão, não é uma pessoa que não é espiritual. É uma pessoa que é sedenta pela presença do Espírito Santo, porque ela entende que ela é dependente dele. Não é você, o pobre do espírito, na realidade, é o cheio do espírito, ok? É aquela pessoa que se enche do Espírito Santo, porque exatamente por ela ser pobre, uma pessoa contristada, uma pessoa que entende que sem a presença de Deus ela não é ninguém. A teologia da prosperidade ela traz o quê? Ela traz o seu foco, como a linguagem muito dita hoje, o hiperfoco de quem vai para a teologia da prosperidade é ganhar dinheiro. Então não sobra tempo, eles até podem acreditar e reconhecer que a gente tem que buscar ser mais espirituais, mas não dá tempo porque eles ficam tanto vidrados em ganhar dinheiro que eles não lembram
de ser, de se quebrantar na presença de Deus. O quebrantamento é até algo que eles não levam em consideração. Você não pode nem estar chorando, você tem que estar determinando. Olha como é diferente. Se o que é a vida cristã sem um quebrantamento? Sem você se quebrantar, sem você se arrepender, clamar a Deus. Faz parte da vida cristã o clamor. Mas eles não. Como é que eles falam? Determine porque você já tem direito. Aí Jesus, Deus, ele funciona como se fosse o serviçal deles. E não é assim. Então a gente tem que se humilhar, ok? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja. Aí tem no trecho que fala assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então perceba que é uma entrada na presença de Deus de forma de humilhação. Primeiro você exalta a Deus, depois você mostra que você é dependente dele. Então uma pessoa que ela é pobre de espírito é uma pessoa que entende que sem Deus ela não é nada. Ela precisa ser cheia do Espírito de Deus. E aqui fala assim, ó, na lição ela traz 3 pontos. Primeiramente, bem-aventurados na pobreza. O apóstolo Paulo mesmo dizia, né, que ele sabia viver na falta, como também na bonança. Ele sabia não ter, como ele sabia ter. E é isso que vai trazer na maturidade. Paulo teve uma formação de alto nível, mas ele precisava passar por essa escola. A igreja, a vida do crente, ela é uma escola. Irmão, o ser humano, naturalmente, ele é um ser soberbo. Ninguém, olha, não se engane. Você até sem, mesmo tirando a Bíblia, você pode confirmar isso pela lógica. Você não vai conhecer ninguém humilde que não aprendeu a ser humilde por alguma situação de perda, de dor, para ele aprender, para ele começar a se enxergar que ele não é grande coisa. Porque ser humilde é isso. Eu sei que é difícil definir a humildade, mas o que é ser humilde? É a pessoa entender que ela é um ser limitado e que ela não é melhor que as outras pessoas, que ela depende das outras pessoas. Isso é humildade. Então, se você não passa pela escola de Deus, você vai ser uma pessoa soberba. E Deus não interessa, que pela soberba você não ganha nada diante de Deus. Então, aceitou a Jesus, tem que passar pela escola. Alguns passam pela escola da enfermidade, do vale da sombra da morte, desemprego. Quantas pessoas aceitam a Jesus ricas e passam, Deus permite que ela passe pelo sabor da perda, para ela entender que nesse momento é, o Senhor não deixa você só. É um momento em que você ouve a voz de Deus claramente. O irmão Kleber falou aí sobre essa questão, às vezes até de se manter de pé. E isso é verdade, né? Porque eu também já passei por isso. A questão de você passar pela prova é um momento que você recebe a graça de Deus. E essa palavra graça que a gente ainda não falou entra nesse contexto porque tudo que você recebe é mediante a graça, não é por merecimento. Não é, não, eu tenho o direito, eu quero. Não, isso não é um sindicato. Eu recebo porque Deus, ele quer me dar. Se pela vontade soberana dele ele não quiser me dar, tá tudo certo. Então é esse o verdadeiro evangelho e não aquele que você exige. E aqui fala assim também, a visão bíblica da bênção de Deus, subtópico 2. Só resumindo, a gente vai comentando detalhadamente. O crente e a promessa a promessa de bênçãos espirituais. Essas sim, irmão, são garantidas. A teologia da prosperidade limita a ação de Deus às dimensões materiais. Eu estava vendo até aqui uma imagem que eu falei até no início, que geralmente, você pare para observar, que geralmente essas igrejas, elas matam as escolas dominicais, elas não valorizam os eventos de ensino bíblico, não há interesse, eles não têm interesse. Eles querem, a gente viu na lição passada falando sobre o pragmatismo, eles querem coisas mais rápidas e superficiais. Entendeu? Eles não têm você não vê esse interesse de se aprofundar nos estudos sobre soteriologia, sobre a questão do Apocalipse. Eles podem até fazer, mas o foco não é esse. Então, o que é que acontece? O iceberg da vida espiritual, no caso deles, são as bênçãos materiais. E o que é que Deus tem pra gente? Primeiramente, o que é que a gente tem que agradecer? Chegar na igreja, irmão, louvando a Deus, agradecendo pelo quê? Pela redenção e perdão. Eu fui salvo. A minha dívida foi paga. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma garantia de vida eterna e viver com Cristo. E isso deve me alegrar. Isso deve me alegrar.
Então, quando eu aprendo por esse caminho, o fato de eu ter um carro, uma casa, isso fica lá no quarto lugar. Você descansa e fala: Deus vai cuidar de mim. Deus está cuidando de mim. Outra coisa, irmão, nós fomos adotados. Tudo isso são bênçãos espirituais. Filhos amados de um Deus soberano, que não poderia não ter nos amado, poderia não ter nos escolhido, mas ele escolheu nos amar. É isso que a igreja precisa estar falando, está falando, e é isso que a igreja que tem que trazer alegria para a igreja. Outra coisa, consolação e força, o Espírito Santo que intercede nas tribulações. Em grandes momentos você está passando pela fase de maior prova, que é para te fortalecer e te deixar mais forte, até para lhe preparar para um ministério. Não existe pastores verdadeiros sem a escola do sofrimento. Não existe. Aí, então o que é que acontece? Romanos 8, 26, 37, você pode conferir depois, que fala da questão da consolação do Espírito Santo. São bênçãos que Deus promete. Ele falou que enviaria outro consolador. E outra coisa, assentados com Cristo, uma posição eterna que nenhuma enfermidade pode roubar. Ah, quando Jesus voltar, não tem dor, não tem tristeza, não tem pobreza, não tem miséria, não tem túmulo. Então, isso nos é garantido. Nos é garantido. Então, não há... isso aí é garantia. Não precisa eu exigir. Quando Jesus voltar, eu vou receber. Agora a questão, se eu vou ter uma Ferrari, irmão, para que eu preciso de uma Ferrari? Para que eu preciso de um Porsche? Para que eu preciso de um apartamento em Dubai? Para quê? Você pode receber? Pode. Você pode comprar? Pode. Mas a gente não precisa, a nossa alma não necessita isso. Isso são coisas que são desejos que só nascem no coração de um homem carnal. A gente não precisa ter essas coisas, tá certo? A gente só basta ser cuidado, alimentado, pagar as contas, glória a Deus, e está bem. Mas a teologia da prosperidade, perceba que ela sempre leva a você uma frase que eu sempre ouvia das pessoas: Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Ou seja, você tem que estar no ápice, né? Sempre no topo da sociedade no sentido financeiro, tá certo? Irmão, se você for olhar os próprios profetas, né, irmão? Os profetas de Deus, teve profeta de palácios e teve profetas que viveu no meio da miséria ali, sendo perseguido e jogado em poço. Então, irmão, tudo isso você vê como é que Deus trabalha e observa a soberania de Deus. É isso mesmo, Caleb. Nós podemos. Eu até gostaria como é que se diz? De trazer aqui algumas, algumas, alguns textos práticos que o professor pode até levar para a sala de aula. Veja só, olha, a bênção vai além do material. Jesus valorizou os humildes. O reino pertence aos dependentes de Deus e a verdadeira riqueza é espiritual. Quem, quem tem Deus possui a maior riqueza. E aí, para exemplificar esses tópicos que eu li aqui, eu acho que Provérbios 30, que ele é o texto bíblico base, um dos textos bíblicos base da aula de hoje, que eu achei muito interessante, né? Ele vai dizer aqui no versículo 7: duas coisas te pedi, mas não negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Como é que se diz? É, a, é o equilíbrio. Aqui demonstra o equilíbrio, né? Nem tanto o muito e nem tanto o pouco. Aquilo que dê para a sobrevivência, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né? É que a gente deve passar aquilo que a gente já vem informando desde o início,
né? Nós temos o exemplo de Paulo. O próprio Paulo diz que sabe viver na pobreza ou na riqueza, né? Com fartura ou com escassez, né? Porque ele vivia espiritualmente, ele sabia que Deus não lhe deixaria faltar nada, né? Nós vamos ter também em João, acho que durante a lição aí menciona João 6, se a memória não me falha. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Na verdade, vos digo, me buscai pelos sinais. Não. 6:27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ou seja, bênção espiritual. Não é outra essa, são bênçãos espirituais essa. E aí nós vamos ver que isso vai além do material, né? Então, nós temos que ter essa preocupação, sobretudo, né? Porque essas bênçãos dizem respeito à salvação, ao perdão dos pecados, a própria lição vem trazer isso, né? É, a adoção que o senhor mencionou aí, a adoção como filho de Deus e comunhão com o Espírito Santo, Efésios 2:6, ele descreve isso, né? Inclui crescimento na graça, santificação, esperança e fortalecimento nas tribulações. Ou seja, é por meio, né, que as tribulações que porventura nós venhamos a passar, isso edifica, né? Ele edifica o crente, né? Como o senhor mencionou, o crente ele não está isento de e o próprio nosso próprio pastor sempre falou isso nos cultos de doutrina e oração, né? Que o crente ele não está isento. Deus não prometeu uma caminhada tranquila, né? Nós temos intempéries que acontecem no meio da caminhada cristã, né? Problemas financeiros, problemas de ordem física, de saúde, né? Mas a nossa certeza é que nós temos um Deus que cuida de nós, né? Ele atende às nossas necessidades, né? Ele sabe do que nós precisamos, ele está ali pronto, né? Para nos ajudar. Agora, é no tempo dele, não é no nosso. Nós não podemos determinar nada. Nós não podemos também condicionar isso, né? Nós vamos estar sendo tolo em condicionando qualquer coisa a Deus, né? Porque nós não, o que nós merecíamos era a perdição, a condenação, né? E não estando no lugar de colocar Deus na parede e questioná-lo, ordenar, porque somos nós para ordenar nada, né? E aí eu volto, remeto lá ao início, que essa confissão ficta, ela é ficta, né? Ela é um perigo para o crente, né? Isso transforma a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho em barganha, em um mero adorno, sabe? Que troca as possíveis é, satisfações humanas, aí reduz o evangelho de Cristo, né? Ou seja, o homem como auto, o ser humano como autossuficiente. Isso não existe, né? E aí a própria lição vai trazer também que as maiores bênçãos não cabem em contas bancárias. Isso foi um comentário que o pastor Janderson Nascimento fez na aula dele, né? As maiores bênçãos não cabem em contas bancárias e de fato né? Não está vinculada, né? As verdadeiras bênçãos não diz respeito a bens materiais, mas aquilo que nós é, buscamos diariamente. E aí nós falamos isso constantemente na IBD, né? Independente da aula, do tema, mas nós estamos dizendo que é uma vida em comunhão, né? Com Deus. Exatamente. Excelente essa frase, né? Que fala que as verdadeiras bênçãos de Deus não cabem numa conta bancária. Exatamente. Então, por exemplo, como eu estava falando, aquela questão do iceberg, né? A superfície, são as bênçãos materiais, ou seja, saúde provisória, recursos materiais, conforto terreno. Irmão,
conforto terreno, né, irmão? Tem gente aí que tá no alto no apartamento, mas conforto nem sempre é o que ele tem, né? O que acontece? Tá lá na riqueza, mas uma vez uma professora, eu brinquei com ela, uma professora da universidade. Ela até confiou tanto em mim que confidenciou até algumas coisas da vida pessoal dela. Uma senhora já de idade, 60 e poucos anos. Aí ela perguntou para mim, ela falou assim, eu brinquei com ela, eu falei assim, professora, eu queria ganhar o salário da senhora, brincando com ela, né? Aí ela falou, você quer o meu salário e metade dos meus problemas? Olha só, irmão, isso a gente conhece a palavra de Deus, já era para repudiar. Mas a realidade, quando ela se impõe, o dinheiro dela não pagava a paz dela. Então, assim, é a realidade. Dinheiro não dá paz. Então, saúde ela não tinha. Não Irmão tinha paz. Caleb, Sim, só uma dúvida. Essa sua amiga era crente? a professora? Sim. Não, era não, era não. Aí o senhor. Eu sei que o senhor falou um tom de brincadeira. Isso é Sim, um belo exemplo daquilo que nós mencionamos no início, de Asaf, né? Asaf sim. olhou para o ímpio e o coração dele teve inveja do ímpio, né? Então, não estou dizendo que é isso, mas foi um exemplo, o senhor falou brincando com ela, mas um exemplo claro disso, né? De que a gente olha para o vizinho, mas nós não sabemos o que aquela pessoa passa espiritualmente, né? Ou as dificuldades que ela enfrenta é, em detrimento do dinheiro, né? Não, isso. E eu tava brincando mesmo, como se eu tivesse com inveja mesmo do salário dela. Entendeu? A questão era trazer assim, não, eu queria ganhar o salário de um professor universitário, eu queria ter o salário da professora, tudo essas coisas. Brincando com ela. Aí ela me trouxe um grande ensinamento, a realidade. É claro que eu já conhecia, eu já era adulto, mas assim, mas a fala dela foi um grande ensinamento, né? De que aquilo ali não era nada, no sentido comparado com os problemas dela. Não é isso? Então, o que é que acontece? Se a igreja ela foca mais nisso, ela está matando os seus membros. E aí, aquelas bênçãos espirituais que eu falei, redenção, adoção, consolação e força, e o andar com Cristo, estar com Cristo, tudo isso são bênçãos de uma igreja que busca Jesus, porque ama Ele acima de todas as coisas. É Ele quem importa. Ele é suficiente. Entendeu? Quando você der fé, você trabalha, o fruto do seu trabalho está aqui. Eu tenho que trabalhar para ganhar o meu salário. Isso é fruto do seu trabalho. Mas as portas abertas que Deus abre até na sua vida profissional, isso aí é Deus que faz. E às vezes você não está nem quando dá fé, você aparece uma oportunidade, porque Deus cuidando de você, na sua caminhada, ele abre portas. E é assim que Deus faz. Tá certo? Então, assim, não é aquela coisa, se eu der agora, eu dei 5.000, eu agora sou gerente. Para ser diretor-geral, executivo, se eu der 10.000, não. Irmão, a gente estava discutindo sobre ideologias nessa lição, sobre progressismo, esquerdismo, dentre tantas coisas, materialismo histórico. E o capitalismo? Qual é o problema do capitalismo na igreja? É você colocar o capitalismo no reino de Deus. Não dá. Então, por exemplo, eu não posso comercializar bênçãos espirituais. Isso tem um nome, isso se chama simonia. Se eu pego os dons espirituais e começo a querer vender, tá certo, irmão? A Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. A Bíblia não fala para você dar para receber mais, entendeu? Não, a Bíblia não fala, não, você vá dando, dando, dê, venda a sua casa. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina, obviamente, a gente tem que contribuir para manter, para a manutenção de algo que é dado por Deus, que é a igreja, um templo, uma igreja. Isso é lógico, é matemático, ela não vai se sustentar sozinha. Agora, essa barganha e o crente, irmão, o crente que dá, ele dá por alegria, por gratidão. Ele não dá para ter, ele já dá, já oferece porque já está grato. Irmão, na pandemia, tinha senhoras aposentadas, irmãs que contribuíam na obra de Deus, não ficava em paz enquanto que o dinheiro não chegasse para contribuir na obra. Não era para ela ter, não era para ela ficar rica, era pela gratidão a Deus, entendeu? Por ter sido salvo, liberto, pelas bênçãos reais que essas senhoras já viveram, senhoras e senhores. Então, o cristão, ele dá com alegria, dá porque estar grato. É essa a oferta da viúva. Eu não posso barganhar, dê isso e vai ter isso. Isso aí não tem base bíblica.
E aqui, irmão, o capitalismo não cabe no reino de Deus, porque o reino ele é do céu. O capitalismo é algo terreno. Embora o capitalismo não seja um problema direto para a igreja, a existência dele lá fora, tá certo? Mas na igreja não funciona. As regras do capitalismo não funcionam no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é tomar lá da cá, não é acúmulo financeiro. Isso não está na mensagem do evangelho. E outra coisa, irmão, as pessoas que bebem dessa água do capitalismo não, da teologia da prosperidade, ele tem uma conta a pagar, alguns efeitos colaterais, porque eles vão ser pessoas fracas na fé, incautos. Ou seja, primeiramente você recebe promessas falsas, tá certo? Que é o quê? A frustração da culpa. Adoeci, tava sem fé. Às vezes nem tava, irmão. Ah, eu tô assim, tô doente porque eu tô distante de Deus. Tá errado. Ah, eu não recebo porque eu dou lugar, eu deixei o devorador entrar na minha casa, como eu já ouvi. Não, tá errado. Então, primeiramente, o risco para a igreja é a frustração e a culpa. Você joga culpa nas costas dos membros. Ou seja, o crente sincero oferta, promessas não se cumpre e sua alma adoece com culpa de fé insuficiente. Ou seja, ele fez com alegria. Aquilo que ele esperava não aconteceu. Aí ele fala: a culpa é minha. Não existe isso, está errado. Outra coisa, fuga da realidade, escândalo e abandono. São as anotações. Incapazes de lidar com provações normais, muitos abandonam a fé. Ou seja, o crente experimentado no sofrimento, ele fala, faz parte. Deus está me aperfeiçoando. O crente da teologia da prosperidade, quando a realidade ela se impõe, que ele se lidar com a realidade de verdade, como teve um homem de um trabalho que eu conheço, que o filho dele pegou câncer, ele foi para uma igreja desse estilo. O menino morreu de câncer. E ele saiu da igreja, porque ele não está interessado em Jesus. Ele só queria a cura do filho dele, como se tivesse ido em um curandeiro. Aí então o que acontece? São pessoas, irmãos, que não têm. Perceba que os crentes da teologia da prosperidade são visitantes da igreja, não são membros de igreja. Eles são pessoas que vão à igreja buscar. Tem pessoas que vão lá só para isso. Mas o crente não. O crente de verdade, ele é membro da igreja, ele faz parte do processo. Outra coisa, irmão, foco no bolso, distância do evangelho, como a gente já falou. E eu queria aqui só fazer outra comparação, porque como a gente está falando das bênçãos desse segundo tópico, do que vem de Deus, fazer um paralelo aqui entre o evangelho do bolso e o evangelho da cruz, né? Primeiramente, qual é a visão de Deus? Para quem crê no evangelho do bolso, na teologia da prosperidade, é distribuidor automático, gênio da lâmpada, obrigado a agir pelas minhas palavras. Ou seja, Deus para ele é como o gênio da lâmpada. Eles não vão assumir isso, mas na prática é como se fosse. Ou seja, eu vou pedir, eu vou determinar, colocar Deus no canto da parede e ele vai me dar. Outra coisa, qual é o evangelho da cruz? Senhor soberano, o Pai cuidadoso que sabe o que precisamos. Às vezes aquilo que você tanto sonha é a sua perdição. E Deus, que cuida de nós, ele não nos deixa ir nesse caminho. O papel da fé. Qual é o papel da fé na vida do cristão do bolso, né? É a moeda de troca técnica para exigir direitos. Eu preciso de fé para ter aquilo que eu quero. É uma coisa muito egoísta, tá certo? E o papel da fé em quem é do evangelho da cruz é a confiança inabalável e relacionamento independente das circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, irmão, na altura do campeonato aqui nada me abala. Eu estou aqui com ele. A fé para o crente é o combustível para manter ele no caminho. Não é algo para você sair comprando aquilo que você deseja de forma fútil, não. É simplesmente, eu tenho fé para me manter. É a liga que me mantém com Jesus, que me mantém próximo de Cristo. E o significado do sofrimento? O sofrimento para o da teologia da prosperidade é maldição, pecado oculto ou falta de fé. Maldição hereditária, que eles também acreditam nisso. Ah, meu avô era assim, aí caiu, e eu também sou assim por causa da maldição hereditária. Eles creem isso e fazem regressão para você ir atrás dessas coisas. É uma coisa bem complicada. E como é que é o sofrimento na vida do cristão?
ferramenta de santificação e parte inevitável da jornada. É algo que tem que existir. E o que é que o crente faz? Pega o limão e faz uma limonada. Ou seja, qual o exemplo de Deus, que da Bíblia? Paulo e Silas cantaram na prisão. É isso, irmão. É isso que glorifica a Deus. Crentes que foram mortos no Coliseu, glorificando a Deus, o leão atacando ele glorificando a Deus. Deus vai fazer isso com todo mundo? Não vai. Mas o Deus que coloca você em uma vida abastada, ninguém discorda. É o mesmo Deus que permite que alguém passe por perseguição. Entendeu? E o nome de Deus é glorificado em ambas as situações. Outra coisa, para passar para o irmão Kleber, propósito da bênção. Qual é o propósito da bênção na sua vida? Outra coisa que é interessante você perguntar. Você quer isso para quê? Ah, Deus, eu quero isso. Você já parou para pensar por que você está desejando isso? É interessante. Aí você vai dizer assim: conforto pessoal e acúmulo egoísta. É aquela coisa, né? Eu tô no palco, na plateia, para fazer inveja, para pisar no meu inimigo. Isso não é um sentimento espiritual. Entendeu? Às vezes você nem gosta daquilo que você está pedindo, mas você quer por uma questão de status social. E isso é maléfico. Nós somos constantemente tentados nessa área. E para quem segue o evangelho da cruz, ferramenta para servir ao próximo e glorificar ao doador. Senhor, eu prosperei aqui, ganhei aqui essa situação aqui, beleza. Eu vou contribuir no reino. Não precisa nem dizer. Eu já fico imaginando, eu vou abençoar, eu vou empregar pessoas, entendeu? São coisas que você pode fazer, até, irmão, para você ser um crente, as pessoas não param para pensar nisso. Nem todo mundo, irmão, nasceu para ser empresário, nem todo mundo nasceu para ser proprietário de empresa. É algo que é como se fosse um dom, é como se fosse algo que você nasceu para aquilo. A pessoa que é empresário, ele trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo. Nem todo mundo quer isso, não, irmão. Tem gente que quer trabalhar no seu emprego ali, ou ser num concurso público, sair do seu trabalho e deixar o trabalho. O empresário não é assim. Então, perceba que quando Deus distribui talentos, tem pessoas que recebem 10, mas tem pessoas que recebem só uma. Por quê? Pelo que você suporta, pelo que você aguenta. Nem todo mundo tem essa chamada para ser uma pessoa rica. Tem pessoas que, se receber dinheiro, elas viram uma pessoa perversa. Outras não. As pessoas pensam que uma pessoa que é próspera, que é uma pessoa que é empresária, elas são viciadas em dinheiro, às vezes nem é, eles já ganharam tanto. E ele simplesmente trabalha por prazer. E isso é verdade. Trabalha, abre empresas porque isso faz ele ativo na vida. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o que que acontece? Essa questão de todo mundo ser rico no nível de empresário, não, nem todo mundo quer isso, nem todo mundo nem deseja isso. Então, cada um, irmão, ele está na situação, quando você vai servir ao Senhor, cada um está na situação que Deus proporcionou a você. E tanto o rico como o pobre são sustentados por Deus. Amém. Irmão Caleb, eu trago a memória aqui também que alguns autores, e aí eu, dentre eles aqui tem o aluno também, o professor pode levar isso para o aluno, Roger Olson. Ele vem trazer um comentário que não é novo para nós, né? Nós já conhecemos isso de alguns tempos. E o trabalho dele mostra que a teologia da prosperidade não é nova, mas uma persistência de erros antigos. Ele argumenta que a teologia da prosperidade é uma manifestação moderna de heresias que remontam aos primeiros séculos da igreja. E nós podemos lá retornar e trazer à memória o século XVI, quando a Igreja Católica estava sobre o papado acho, se a memória não me falha, o Papa Leão X, né? Onde foi implementado a venda de indulgências. Aquilo ali desencadeou o que nós chamamos da Reforma Protestante, né? Em 1517, Martin Lutero estava lá apregoando as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, se a memória não me falha, na Alemanha. Então, assim, isso é uma prática, não é nova, essa prática ela não é nova, ela já vem de alguns séculos atrás, né? Então, nós temos que ter essa percepção. O grande problema é aquilo que o senhor mencionou já diversas vezes, é que o coração do homem ele não está convertido, ele não está virado para o evangelho, ele está com interesses escusos
no que o Evangelho, no que Deus, Jesus, possa trazer para nós, né? Para a gente. Mas não com a intenção de verdadeiramente mudar, né? Mudar de vida. Foi o exemplo que o senhor trouxe aí desse jovem pai, né? Em que procurou a igreja com um intuito e não alcançando esse intuito, deixou o evangelho, né? É porque o coração dele estava virado para coisas materiais, coisas terrenas, coisas físicas. E nós podemos perceber perfeitamente que isso que o senhor mencionou, ele vem no subtópico, aliás, no tópico 3, efeitos práticos e espirituais, né? Que é quando traz escândalos e frustrações. Ou seja, você procura a igreja com intenção no coração que não de mudança de vida, né? Da busca incessante por Deus, pela palavra dele, né? E quando aquilo que você quer você não alcança, você fica frustrado, né? Então, essa perspectiva ela é perigosa, tem afastado muita gente, né? Eu gostaria de ver também, falar também aqui, eu já disse uma vez, mas quero mencionar a segunda vez, que é sobre o livro de Paul Washer, A Falsa Conversão, né? Ele tem como perspectiva central que a teologia da prosperidade produz convertidos que nunca experimentaram a verdadeira conversão, aquilo que a gente acabou de mencionar e o senhor falou várias vezes, né? Eles acreditam que Jesus pode obter benefícios materiais, não para serem transformados moralmente e espiritualmente. Para o Osho, a teologia da prosperidade é particularmente perigosa, porque oferece uma ilusão de salvação. A pessoa se sente cristã porque frequenta a igreja. Isso não tem acontecido, né? Ultimamente, né? Oferta e confessa bênçãos. Veja, confessa bênçãos. Esse não é o propósito, né? Mas seu coração nunca foi verdadeiramente transformado por Cristo. E é uma verdade, né? O que nós temos acompanhado e nós mencionamos isso em diversas aulas, que qual é o que as igrejas, né? Nós damos graças a Deus porque nossa igreja é uma igreja séria, ela não se curva às modas do mundo, mas muitas igrejas têm se adaptado ao jovem, se adaptado à vontade dos jovens, à necessidade dos jovens. E o evangelho ele virou segundo plano, né? A mensagem de Cristo ela virou um acessório em que não falado, não é ensinado, não é pregado para não machucar, algumas vezes, né? Para não confrontar o pecado dos crentes que ali estão. E isso é perigoso, porque isso não mostra, não demonstra a essência do evangelho, né? O motivo pelo qual Jesus foi enviado, que é mostrar que nós somos pecadores e que precisamos nos arrepender para que possamos ter a vida eterna, né? Então, esse é um perigo atualmente, né? É, e aí tem também outra palavra que o pastor Janderson Nascimento, outra frase que o pastor Janderson Nascimento menciona, que é Deus abençoa as pessoas para que elas abençoem outras. Vem aquilo que também nós já comentamos diversas vezes. Nós, a igreja, que não é a função primordial e principal da igreja, não é a obra social. Mas a igreja faz obra social porque é uma igreja formada por pessoas convertidas. E é pelo Evangelho. Uma vez que somos crentes, somos convertidos, é que nós fazemos as boas obras, né? É porque somos convertidos e não porque queremos alcançar algo, né? Alcançar vitória, bênçãos materiais. Não, não é isso. Esse evangelho ele está em desacordo com o que as escrituras nos traz. Exatamente. E agora eu vou concluir aqui, irmão, fazer o meu último comentário aqui de conclusão. Em seguida eu passarei para o irmão Kleber aí para concluir também, tá certo? E, irmão, como a gente falou no início da lição, a teologia da prosperidade ela entra de forma sutil. Então vem com meias verdades. Eles pegam textos que são verdadeiros, assumem
coisas que nós também assumimos, mas quando vai no decorrer, foge da realidade. O reverendo Augusto Nicodemos, ele disse o seguinte: identifica-se um ponto, o que é que eles fazem? Identifica-se um ponto biblicamente correto, abstrai-se do contexto maior das escrituras e utiliza-se como lente para reler toda a revelação. Ou seja, eles pegam um trecho que é verdadeiro e ignora todo o contexto bíblico. Eles deixam ali só especificamente e usa aquilo como uma verdade sem o contexto. Aí é onde se cria a teologia da prosperidade, tá certo? E aí, irmão, tem algumas referências, por exemplo, a Bíblia, ela sempre nos desvia. Você não vê a Bíblia dando a gente esse ensinamento da gente buscar riqueza. Por quê? Porque isso traz problemas para a nossa vida. Por exemplo, aqui ó, em 1 Timóteo 6, do 9 a 10, ele vai trazer o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. É errado ser rico? Não. Mas se eu mostro para você um caminho, dizendo que aquele caminho, você desejar ele, acordar pensando nele, se eu estou dizendo que isso é perigoso, por que você vai se arriscar? Entendeu? Se contente, descanse. A mensagem bíblica é a mensagem de contentamento. Buscar as coisas do céu, as bênçãos do céu. Isso aí a gente tem que buscar. Agora, buscar da terra, não. Você pode receber, Deus pode lhe dar. Mas buscar, não existe esse ensino bíblico. E aqui assim, ó, por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, irmão. Deus, ele nos ama tanto que ele não quer que a gente ande em terreno perigoso. E viver desejando riqueza é um terreno perigosíssimo. Então, não existe esse incentivo bíblico para buscar riqueza. Outra coisa que eu queria só deixar também, para você pode comentar, você pode fazer uma comparação entre o profeta Jeremias e Ananias, né? Enquanto que Jeremias dizia que Jerusalém ia ser invadida pela Babilônia, Ananias dizia que ia haver paz. Mas Deus não estava mandando dizer que ia haver paz. Então, nem sempre Deus vai dizer que vai acontecer o bem-estar. Pode ser momento de tribulação, de guerra. Aí os profetas da prosperidade nunca vão dizer uma mensagem dessa, porque não interessa a eles e nem ao seu lucro. E outra coisa, irmão, que eu queria passar aqui, outra mensagem, um trecho de C.S. Lewis. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. O cristianismo não é confortável para a nossa carne. Eles nos, na realidade, nos, como é que eu vou dizer? Alguns momentos serve até como um aguilhão para a nossa carne, porque a gente precisa entender que tem coisas na nossa vida que precisam ser modificadas. Agora sim, finalizando a minha fala e passando para o irmão Kleber, tem alguns versículos que falam de contentamento, irmão. O cristão, ele precisa ser. Essa mensagem é uma mensagem até errada aí fora. Rapaz, você se contenta, pois o cristão precisa ter contentamento. A pessoa que tem contentamento, ela é uma pessoa já feliz, ela tem paz, é aquela que dorme no travesseiro, que amanhece cantando, que vai dormir cantando, porque ele tem contentamento, porque ele descansa no cuidado de Deus. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com ele e com o que nos vestir, estejamos contentes. Eu ia falar outras referências, mas eu vou falar só mais uma. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. É isso que a Bíblia ensina. Você tem que ser contente, ter um contentamento em Cristo e não buscar riquezas. Nós cremos também que Deus ele pode abrir porta, que Deus abençoa, que Deus dá bênção financeira. Ninguém que é crente está negando isso, que Deus pode te abençoar, trabalhe, Deus abençoa sim, mas o evangelho, ela não manda e não existe no evangelho uma influência, um incentivo a você buscar dinheiro. E é essa mensagem que eu finalizo. Isso, irmão Caleb. E, e aí tem uma outra frase também do pastor Janderson Nascimento, que é o seguinte: Deus não chamou a igreja para negociar a verdade, mas para permanecer fiel. É isso que nós temos, é nisso que nós temos que fundamentar a nossa fé, né? Não é no que Deus pode nos oferecer de bênção material, né? Até porque a palavra dele
diz que nós devemos priorizar, e aqui, nas minhas palavras, priorizar é, a palavra de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? O apóstolo Paulo ele declarou que aprendeu a viver contentemente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, do 11 ao 13. E mostrando que a confiança do crente não está baseada nas riquezas materiais, mas no caráter e na fidelidade do Senhor. Né? Servimos a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas porque Ele é digno de toda adoração e obediência. Então, assim, é nisso que nós temos que nos assegurar, né? É, na verdade prometida por Ele. Eu tenho, e aí é uma passagem em Isaías que é uma das que eu mais gosto, que diz referência àquela mãe, né? Haverá mãe que 49, Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então, assim, agora, claro, muitas vezes o, o que é o adepto à teologia da prosperidade, ele não está interessado apenas no cuidado de Deus para com a sua vida. O que ele quer, de fato, é um retorno financeiro, né? É isso que ela prega. Então, mas nós vimos comentamos aqui diversos autores que mostram de que essa teoria ela é totalmente errada, né? Deus não nos prometeu o bênçãos materiais, né? É, somente bênçãos materiais, né? A essência do evangelho não é essa, né? A salvação, a morte de Cristo na cruz foi para a minha alma, não foi para que eu pudesse ter algo aqui na Terra, né? Ela é uma promessa espiritual, né? Então é isso que o professor ele tem que enfatizar, tem que trazer os malefícios dessa teologia da prosperidade, que tanto tem afastado, tem maltratado a igreja evangélica, né? Muitas igrejas negociando a fé, né? Trazendo a semente milagrosa, ou seja, elas induzem o, o seu o seu membro, né, e isso de forma massificada, a estacionar na referência da fé em um objeto, em algo que nada por ele pode fazer, né? Então, esse é um que nós precisamos realmente tomar muito cuidado, né? E ter em mente de que a verdadeira essência do evangelho está na nossa salvação, né? Tudo aquilo que vem é porque Deus quer me dar e amém. Mas que isso não pode ser onde estará o nosso coração, o desejo do nosso coração, né? Nosso coração deve estar voltado para Cristo. Amém. Então aqui, irmãos, estamos finalizando mais um EBD em Síntese Podcast. E eu quero agradecer a presença de vocês e que o Senhor te abençoe aí na sala de aula com esse tema extremamente importante. A paz do Amém. Senhor. Pode ser.